Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, estamos no ano aqui de 2012. O então campeão mundial Viswanathan Anand está encarando aqui o Boris Gelfand. O Boris Gelfand foi o vencedor do torneio de candidatos à frente de muita gente forte, o Topalov, Gata Kamsky, dentre outros. E está aqui então encarando o Anand valendo o título mundial aqui em 2012. As 6 primeiras rodadas terminaram em empate. Então a gente está tendo um match bastante equilibrado. E vamos dar uma olhada agora nessa partida aqui bastante interessante da 7ª rodada. Boris Gelfand aqui de brancas jogando contra o Anand aqui de negras. A gente tem aqui o peão da dama, D4. Temos D5 e depois de C4, C6, cavalo C3, cavalo F6, E3 e E6. A gente tem aqui o Anand jogando uma semi-eslava contra o Boris Gelfand. Então o Anand a gente já viu que é um bom jogador também dessas linhas de semi-eslava. A partida seguiu com cavalo F3, A6, e aqui o Boris Gelfand vai para uma linha mais rara aqui com C5, avançando então, ganhando espaço na ala da dama. Não costuma ser muito bom, né? Enfim, não é que não seja bom, mas não dá para dizer que as negras ficam restritas depois de um lance como C5, porque elas sempre vão poder jogar com B6 em algum momento e soltar o jogo, e tudo bem, tá tudo certo aí para os dois lados. Cavalo de bem D7, dama C2, B6 então, para claro, abrir aí espaço para as peças poderem jogar. C toma em B6, cavalo toma B6 e bispo D2. Aqui curiosamente o Boris Gelfand atrasa um pouco o desenvolvimento do bispo de casas claras e desenvolve esse bispo com bispo D2 na frente. A partida segue com C5 e agora torre C1. Então o Boris Gelfand não perde tempo desenvolvendo o bispo de casas claras e dando roque, e vai imediatamente colocando suas peças aí com atividade na ala da dama. C toma D4 e aqui E toma D4, e o Boris Gelfand se permite a criação aí de um peão isolado na coluna D, só que agora esse bispo aqui que estava até então um peão grande, como a gente chama, um bispo que fica atrás dos próprios peões, agora ele está com bastante mobilidade. Ganhou uma diagonal aqui para poder jogar bispo G5, enfim, para poder entrar na partida de forma mais efetiva. Bispo D6 pelo Anand. E agora sim, bispo G5. Roque. E agora, com uma ala da dama bem desenvolvida, o centro estabelecido, o desenvolvimento aqui do bispo de casas escuras, bispo D3. Para poder dar roque, esse lance ainda vem com uma ameaça aqui sobre a H7. Está ameaçando trocar e capturar em H7 na sequência. H6 então pelo Anand defendendo, e agora bispo H4. Bispo B7 pelo Anand, e agora roque, colocando o rei aí em segurança, e o Anand vai para essa ideia com dama B8. Aqui já começam os perigos, né? O jogo tático perigoso do Anand, colocando aqui o bispo e a dama na mesma diagonal, e permitindo aqui o lance bispo toma em F6. Isso provavelmente vai abrir a coluna G para o Anand. Ele vai poder mais tarde fechar aqui esse bispo e essa dama com F5. Né? Então esse peão que vai ficar dobrado aqui vai ter um papel legal aqui em F5. E o rei dele vai poder sair e jogar com a torre na coluna G. E aí o Anand vai ter várias peças apontadas na ala do rei. O Boris Gelfand fica com medo de jogar assim contra o Anand e joga simplesmente com bispo G3. E a partida segue com torre C8, colocando aí a torre na coluna aberta. Dama E2, tirando a dama aí da mesma coluna da torre. E agora bispo toma G3, H toma G3 e dama D6. Um lance aí colocando a dama numa melhor casa. Torre C2 vai provavelmente dobrar aí as torres na coluna C. Cavalo de B em D7. Torre de F aqui em C1. E torre de A em B8. O Boris Gelfand, o Anand, também coloca suas torres aí em colunas onde elas vão poder ter bastante atividade. Essa torre dá a casa A8 se o bispo precisar. Cavalo aqui em A4. Cavalo E4 pelo Anand. E agora torre toma C8. Bispo toma aqui em C8. E dama C2. O Boris Gelfand parece estar com a iniciativa. Né? O Anand está também segurando muito bem a posição. E existe agora uma ameaça aqui em E4. E existe também a possibilidade de entrada na 7ª horizontal. Não é uma posição fácil de se jogar. E o Anand vai para uma ideia aqui, que é o lance G5 nessa posição. Ele vai para uma ideia bastante ousada, né? Então ele quer partir para um ataque na ala do rei, e seria muito bom esse plano se por acaso o Boris Gelfand agora capturasse aqui em E4. Não foi como seguiu na partida,
né, ganhando um peão, por exemplo, o Anand seria tudo que ele gostaria que acontecesse, porque aí ele ia ativar esse bispo, né, numa excelente diagonal e ia ter chances de contra-jogo aí bastante interessantes. Mas o problema é que G5 é um lance bastante otimista, né? Ele conta com a captura aí de E4 do Boris Gelfand. Mas o Boris Gelfand tem outros planos aqui e ele fica muito bem depois de dama C7, aqui essa dama entrando na sétima, posição perigosa já, propondo aí a troca de damas e se contentando com pequenas vantagens aqui o Gelfand. Quem sabe essas pequenas vantagens somadas possam se tornar um problema para o Anand. É isso que o Boris Gelfand está tentando fazer aqui. E não caindo, né? Em nenhuma hora ele caiu nas armadilhas aí do Anand, ele não abriu a coluna G, ele não abriu a diagonal agora de casas claras pro Anand, né? A gente viu o Anand contra o Topalov sempre se dava mal quando ele ia ganhar alguma peça, algum material, o Anand vem rápido, né? Então o Boris Gelfand estudou muito bem aqui o adversário e não cai nos mesmos erros de Topalov. A partida seguiu com dama, toma C7, torre toma C7, F6, bispo toma E4, D toma E4, cavalo D2, atacando aqui o peão, e agora F5, defendendo o peão de E4. E o Anand, enfim, tá com uma tempestade de peões aí na ala do rei que pode ser bastante perigosa, mas ele tá com uma posição complicada aqui, com essa torre escrava defendendo o bispo escravo defendendo o cavalo, a posição um pouco restrita aí pro Anand. A partida seguiu com cavalo C4, e depois de cavalo F6, tentando soltar o jogo, esse cavalo quer vir para D5, atacar a torre, afastar as peças daí. Cavalo C5. Aqui os cavalos de Boris Gelfand brilhando nessa partida. Boris Gelfand jogando muito bem com esse par de cavalos. E agora a posição do Anand é complicada. O bispo não pode jogar para nenhuma casa, porque existem 2 ataques sempre e somente uma defesa nas respectivas casas, nas colunas D e B. Então esse bispo não tem para onde jogar. Vai ficando complicada a posição aqui para Anand. Ele joga com cavalo D5, atacando aí a torre vem para 7, mantendo o controle das casas aqui do bispo. Cavalo B4, partindo para algum contra-ataque, atacando aqui em A2, também está ameaçando vir para C2. E agora o Boris Gelfand continua brilhando com seus cavalos, com o cavalo aqui em E5. E esse cavalo quer vir aqui para C6 daqui a pouco, atacar aqui a torre, e essa torre não vai mais ter como ficar nessa oitava horizontal, na fileira do fundo. E aí depois vai vir torre C7 e o bispo não vai mais ter casa. Então as ameaças são graves aqui na posição. O Anand busca um contra-jogo aqui com cavalo C2. A partida segue com cavalo C6 e agora aconteceu aquele problema, né? A torre agora tem que largar a fileira do fundo e vai vir torre C7. E esse bispo está perdido. Mas o Anand não desiste tão fácil. E ele vai para uma ideia interessante de contra-ataque aqui com torre toma B2. E depois de torre C7, então, partindo com o seu plano, esse bispo tá perdido. Agora torre B1, cheque, rei H2 e o lance E3. O Anand, ele não desiste fácil, né? E cria complicações aqui na posição. Né? Esse peão tá ameaçando, enfim, é um peão passado, é um peão que pode se tornar um peão passado em mais um lance, perigoso. E a posição aqui é difícil pro Gelfand, porque se ele for tentado a capturar esse peão aqui, para não ter problemas depois, por exemplo, F toma aqui em E3 agora, tá? Cavalo toma E3, torre toma C8, ou tanto faz torre C8 primeiro, rei H7, torre C7, rei G8, por exemplo. Essa posição aqui, apesar do Boris Gelfand ter uma peça a mais, o Anand tem um ataque bastante perigoso aqui nesse tipo de posição e poderia levar a caminhos incertos. Por exemplo, depois de G4, abrindo aí casas de fuga para o rei, porque aqui já existe possibilidade aqui de alguns ataques perigosos, né? Por exemplo, aqui cavalo com sequência de checkmate, né? Vamos supor que aqui as brancas não vejam nada disso, façam um lance qualquer aqui, vamos fazer um lance qualquer. Ó. Cavalo G4, rei H3, torre H1, seria checkmate. Então o Anand tem suas ameaças, então o lance lógico aqui seria o lance G4, mas aí poderia continuar com F4, e depois de cavalo E7, cheque, rei F8, por exemplo, cavalo G6, rei G8, cavalo D3, atacando aqui em F4, cavalo toma G4 com cheque, rei H3, cavalo E3, possível continuação, tá gente? Torre C1 e a troca de torres e rei G7, a gente tem uma posição incerta aqui, tá? O Anand continuaria com uma peça a menos, mas ele tem uma quantidade de peões aí interessante, poderia tentar trocar esses peões, enfim, trocar algumas peças aí, e aí
as brancas provavelmente vão ter material insuficiente para vencer a partida. É difícil encontrar uma vitória numa posição dessa para as brancas, as pretas têm realmente chances de empate. Né? Então o Anand tem seus truques, E3 é um lance perigoso, é um lance bem fundamentado, várias ideias por trás, e o Boris Gelfand não cai mais uma vez em nenhuma delas, continua com torre, toma C8 cheque, depois de rei H7, torre C7 cheque e rei H8, o Boris Gelfand não vai para esse lance de F toma em E3 e vai para mais uma sequência brilhante com seus cavalos, os cavalos mágicos aqui do Boris Gelfand, com o cavalo aqui em E5, olha que lance bonito, permitindo E2 aqui do Anand. E aí você fala o seguinte, poxa, então o Boris Gelfand vai ter que recuar agora um desses cavalos para segurar a casa de E1, o Anand vai recuperar a peça e vai ficar com um peão a mais, o Anand foi muito bem sucedido. Se você quiser dar pausa e encontrar o lance do Boris Gelfand, o Boris Gelfand faz um lance e o Anand abandona a partida. É muito bonito, realmente, muito bonita essa partida aqui. O Boris Gelfand fazendo a primeira vitória nesse match. Eu espero que você tenha encontrado aqui o bonito lance cavalo, toma aqui em E6, olha que legal, esse par de cavalos brilhando aí na partida. E aqui o Anand abandonou, né? Porque, enfim, se ele fizer dama aqui, existe mate em 2, esse cavalo tá segurando a casa de G7, e aonde a torre vai vir depois de cavalo G6 com cheque, rei G8 única, e aquele padrão, né? Toda vez que se consegue colocar a torre aqui na frente de um cavalo e a torre estando protegida, como ela está, isso é checkmate, né? Um padrãozinho aqui de cavalo, torre e rei é sempre checkmate desde que a torre esteja protegida, né? Então aqui a gente teria essa sequência de checkmate. Ah, Rafael, mas volta aí. Aqui, depois de cavalo toma E6, o Anand poderia sacrificar a torre aqui em H1 para promover para a dama com cheque. É verdade, mas não tem sequência, né? Depois de rei H2, tudo bem, o Anand teria uma dama aí no tabuleiro, mas essa dama não conseguiria evitar ali o checkmate, a não ser que ela se sacrificasse agora aqui em E5. E, de qualquer forma, aqui o Boris Gelfand vai ter muito material a mais, né? Então por isso que depois de cavalo toma aqui em E6, o Anand abandonou. Que legal, né? Que partida sensacional, que adversário espetacular que o Anand arranjou aí para esse match de 2012. Na 7ª rodada, um ponto crítico do match. É o mesmo formato de 12 rodadas. As 6 primeiras rodadas foram empatadas e aqui o Gelfand sai na frente, então, no match, num momento crítico aí. O Anand já viu que tem pedreira, né, pela frente, não conseguiu vencer depois de 7 rodadas. E a gente vai ver como é que continua esse campeonato mundial de 2012 na saga dos campeões do mundo de Labordouné a Magnus Carlsen. Pessoal, muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!